Olá, hoje nós vamos trabalhar nessa aula, trabalhando com o primeiro arquivo IDF fornecido pelo próprio Energy Plus, né? E rodando uma primeira simulação aí para ver algumas questões, né? Então esse arquivo fornecido pelo Energy Plus que contém aí o mínimo de objetos em que eu posso fazer uma simulação, está aqui no disco C, né? Na pasta do Energy Plus, nessa pasta aqui dos exemplos, né? Example Files, ele se chama minimal.idf, né? Então eu vou rolando aqui até chegar no M aqui, né? LM, vamos achar esse arquivo minimal.idf. Está aqui. Então a minha sugestão, dá um Ctrl C nele aqui e ir para uma região aí em que você vai trabalhar com esse arquivo, dá um Ctrl V. Eu vou renomear ele aqui, vou chamar ele de aula 2.idf, né? Vamos abrir esse arquivo, né? Então posso dar dois cliques aqui. Eu não sei porque está dando erro aqui no meu computador, né? E ele ainda, eu tenho que entrar aqui e ir lá e colocar o endereço aula 2 IDF, abrir. E aí sim, ele está aqui com o endereço indicando o arquivo IDF que eu quero trabalhar. Vou abrir aqui no editor, né? Então eu tenho aqui o arquivo IDF, né? Vou dar aquele Ctrl L, né, para minimizar e deixar aqui só os objetos que estão em uso, né? E aí vamos dar uma olhada aqui e fazer ainda, enxugar ainda mais esse arquivo aqui. Então esse primeiro objeto aqui é a parte da versão, né? Então é a versão do IDF que você vai usar. Então aqui nós estamos na versão 26.1. Depois nós temos aqui um outro objeto que chama Simulation Control, onde a gente vai acionar aqui, ligar sim ou não, né? Yes ou no, em relação ao dimensionamento, se nós temos algum sistema, por exemplo, de climatização que vai ser dimensionado pela própria simulação, né? Então a gente teria que ativar essa função. Nesse primeiro caso a gente não vai trabalhar com isso, a gente só vai trabalhar aqui está no Room Simulation for Sizing Periods ou Room Simulation for Weather File Run Periods, né? Então se a gente vai rodar a simulação para os períodos de dimensionamento, que seria o que a gente chama dias de projeto, né? Ou a gente vai rodar a simulação para o arquivo climático, né? Então aqui está selecionado Yes para esses sizing periods, né? Que seriam os dias padrão de projeto. A gente vai passar para não aqui e vai passar para sim, para Yes, essa linha que diz aqui que a simulação será para o arquivo climático, né? Então essa é a primeira alteração que a gente vai fazer neste IDF. Aqui com relação ao building já vamos ver, né? Vamos pular aqui para time step, né? Que é o passo de tempo, né? Ou seja, a simulação vai acontecer de qual intervalo, qual o delta t, né? Qual o intervalo de tempo, né? Então é o número de passos de tempo por hora. Aqui está selecionado, né, 4 passos de tempo, ou seja, ele vai rodar a simulação dividindo a hora em 4 partes, ou seja, de 15 em 15 minutos. De 15 em 15 minutos ele vai rodando a simulação até completar o período todo que a gente solicitar que ele faça a simulação, né? Isso pode ser alterado, nós vamos manter esse passo de tempo aqui de 15 minutos, né? Outra situação é a localização, também vamos ver daqui a pouco. Esse período, sizing period aqui, né, na verdade são os dias de projeto, né, design day, que nesse caso aqui está setado os 2 dias de projeto, digamos assim, o dia típico de verão, o dia típico de inverno. Nós não vamos fazer uso disso, então nós vamos deletar, né? Então eu seleciono aqui o objeto 1 e vou aqui em cima, ó, tenho uma função del object, né? Então deletar objeto. Clico aqui, deleto. Seleciono novamente, deleto, né? Com isso eu deletei os 2 dias de projeto que eu tinha ali e sumiu aqui porque, né, só aparece os objetos que tem algum objeto preenchido. No momento que eu deletei os 2, ele acabou sumindo daqui. Run period, né? Esse objeto ele define qual é o intervalo de tempo que eu quero rodar a simulação, né? Eu posso rodar a simulação para um ano todo, que é o que está configurado aqui, né? Então tem um nome para esse run period aqui, run period número 1, né? Qual é o mês de início, né? Mês 1, ou seja, janeiro,
Qual o dia de início desse mês? Dia 1º também. Então você vai iniciar a simulação no dia 1º de janeiro. Aqui poderia estar simulando qual é o ano, né? Mas novamente vamos concentrar aqui nossa atenção para as linhas que estão em azul escuro, né? Que são as linhas que são essenciais para a simulação, né? E está simulando aqui qual o mês final, mês 12, né? Dezembro. Até que dia desse mês? Até o dia 31. O que eu vou alterar aqui, né? Para efeitos só de demonstração, não vamos rodar o ano todo, vamos rodar só um dia, né? Então, do dia 1º de janeiro até o dia 1º de janeiro, ou seja, só vamos rodar o dia 1º, das 0 horas até as 24 horas. Né? Outras situações que aparecem aqui embaixo, depois a gente pode até trabalhar num outro vídeo, né? Mas nesse momento vamos alterar isso, ou seja, a simulação nossa vai rodar somente um dia. Esse Global Geometry Roles aqui, a gente não vai alterar, depois a gente vai ver isso, tem a ver quando a gente criar a geometria da nossa edificação. Depois os outros objetos que vêm aqui já são com relação a relatórios de saída, né? Então vamos manter como está aqui esses 4, aliás, vamos alterar aqui o último item aqui, o Output Variable aqui, né? Ele está colocando quais são as variáveis que a simulação vai emitir, vai printar para nós, né? Vai apresentar para nós no final da simulação num arquivo, a gente vai ver que é um arquivo CSV, né? Então aqui ele está trabalhando com 7 objetos, ou seja, são 7 variáveis que ele está pedindo que sejam impressas, né, nesse arquivo de saída, né? Então a primeira variável, o primeiro objeto aqui é a temperatura de bulbo seco do ar externo, né, daquela cidade. A segunda é a temperatura de bulbo úmido. A terceira é a temperatura de orvalho, né, externa da cidade que a gente vai rodar a simulação, né? E aí esse objeto 4 aqui tem a ver com questões de radiação solar, né? 4, 5, 6 e 7 nós vamos deletar. Então objeto 4, selecionei, deletei, né? Ou posso ir de trás para frente, objeto 6 aqui, deleto, objeto 5, deleto, objeto 4 eu deleto. Ou seja, no meu arquivo de saída só vai ter essas 3 variáveis, né? Que é a temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido e a temperatura de orvalho desse clima que nós vamos rodar a simulação. Tá? Como eu vou precisar aqui definir a localização, né? Nesse arquivo ele veio aqui setado a cidade de Denver, nos Estados Unidos. Né? Então o nome aqui está Denver, a latitude de Denver, a longitude de Denver, qual é a zona de horário ali, né, com relação a Greenwich, né? Quantas horas ele está atrasado ou adiantado com relação a essa referência. Então, a zona fuso horária, né, é de -7, ou seja, está 7 horas atrás. A elevação, né, a altitude dessa cidade, né, são essas as informações que constam desse objeto Site Location. Né. O que nós vamos fazer aqui é mudar para Florianópolis. Né. E para fazer isso, né, onde é que eu vou buscar essas informações? O próprio arquivo climático possui essas informações, o EPW, né? Então, vamos dar uma salvada, né? Então, nesse editor aqui, quando eu faço alguma alteração, eu tenho que salvar e tem aqui esse disquetezinho que tem aqui, ó, Save, clico nele, ele salvou, eu posso fechar essa aba aqui, né? Então, nós vamos buscar o arquivo climático na internet, né? Então, a minha sugestão é que a gente busque esse arquivo climático no site do LABE, né, que é o Laboratório de Eficiência Energética e Edificações da UFSC, né? Então vamos colocar aqui arquivo climáticos, né? Eu já tinha pesquisado, arquivos climáticos LABEEE, né? Laboratório de Eficiência Energética e Edificações. Então quando eu clico aqui, vai ir para o laboratório, arquivos climáticos, né? E aqui vai ter as fontes de arquivos climáticos e eles estão recomendando que a gente busque esses arquivos climáticos, principalmente aqui para as cidades brasileiras, né? Nesse link aqui. Então, abrindo esse link, né, nós temos aqui várias cidades, né? Nós estamos atrás de cidade, aliás, vários estados aqui em cima, né? Nós estamos buscando Florianópolis, que está em Santa Catarina. Quando eu clico aqui, então aparece vários arquivos climáticos aí de várias cidades catarinenses, né? Nós estamos atrás de Florianópolis. Vamos buscar aqui, ó, Florianópolis. Aí tem vários arquivos aqui, ó. Tem um arquivo de Florianópolis
do aeroporto Hercílio Luz aqui de 1963, tem um arquivo aqui que foi construído com arquivos climáticos de 2004 a 2018, outro aqui de 2007 a 2021, 2009 a 2023, 2011 a 2025. Então vamos baixar esse aqui. Então eu cliquei aqui, ele fez o download, eu vou lá na minha pasta de download, tá aqui a pasta zipada, que baixou lá do link, vou abrir extrair dessa pasta aqui, porque vai ter vários arquivos, tem várias, é o mesmo arquivo, só que com várias extensões, O que a gente precisa é o arquivo com a extensão EPW, Então eu vou dar um Ctrl C aqui nesse arquivo EPW e vou jogar lá para o meu local onde eu estou trabalhando essa simulação, Que no meu caso aqui é aula 2. Então agora eu tenho esse arquivo climático EPW, de Florianópolis. E, como eu falei, nesse primeiro momento a gente quer buscar informações lá de latitude, altitude, Então se eu abrir um arquivo de texto, Então se eu clicar nele, ele vai pedir qual aplicativo eu quero abrir, posso abrir aqui no bloco de notas, E ele vai abrir, então abriu aqui na minha outra página, eu estou trazendo para essa, Então aqui, a primeira linha vai trazer essas informações. Então aqui tem a localização, Florianópolis, aí vem as informações aqui, menos 27,67. Isso aqui é a latitude, menos 48 é a longitude, menos 3 é a zona fuso horário, menos 3, 0 vamos abrir lá o que a gente precisa preencher, Então voltando lá para o nosso IDF, E a gente abrir ele aqui. Então nós estávamos querendo isso para a gente preencher aqui o location, site location, Então vamos vir aqui, vamos trocar esse nome aqui de Denver para Florianópolis. Depois nós precisamos aqui da latitude, Deixa eu resgatar o arquivo, colocar aqui do lado, Então a latitude, menos 27,67. Então latitude, menos 27,67. Depois a longitude, menos 48,547. 48,547. Menos 48,537, 547. 547. Pois a zona fuso horário aí é menos 3, estamos 3 horas em relação a Greenwich. Depois a elevação é 6 metros, Estamos praticamente no nível do mar, 6,1 metros, Então com isso fizemos a alteração aí. Nesse objeto site location aqui, colocamos Florianópolis com a latitude e longitude de Florianópolis, a zona com relação ao fuso horário e a elevação, em relação ao nível do mar. Salvamos. Vamos ver o que mais precisamos mexer aqui. Então, versão já vimos, já mexemos nisso. O building aqui, na verdade, é a situação do nome da edificação. No caso, a gente não tem edificação nenhuma. Essa primeira simulação, ela na verdade vai rodar aí só para nos fazer um gráfico de um dia aí, da temperatura de bulbo seco, de bulbo úmido e de orvalho de Florianópolis, no caso, nós vamos rodar, Então essa questão, quando a gente estiver rodando efetivamente uma edificação, a gente dá uma olhadinha nisso aqui novamente, Então, feitas essas alterações, eu salvo. Vou fechar isso aqui, posso fechar esse arquivo climático aqui, e aí voltei aqui para minha interface de simulação aqui da Energy Plus, Então nós temos aqui o endereço, que é o IDF, que nós estamos trabalhando. Vamos mudar aqui então agora o arquivo climático, não vai ser mais São Francisco, que é o que vem default aí. Vamos lá no endereço onde nós colocamos o de Florianópolis, selecionamos o arquivo EPW de Florianópolis, então temos o IDF, temos o EPW, e agora podemos rodar a simulação.
simulamos aqui, vai abrir sempre abre essa página do DOS ali que mostra o processo de simulação. Como nós estamos simulando somente um dia, é um processo bem rápido, né? Levou aí praticamente menos de um segundo, né? E aí vem as informações aqui, né? Então ele usou qual IDF que ele usou, qual arquivo climático que ele usou, a simulação foi completa, né? E aí tem aqui, pode ter três tipos de erros, né? Quando a gente faz uma simulação. Pode dar um erro fatal, e aí a simulação nem se completa. Pode ter erros severos, que foi o caso aqui, ó, tem 2 erros severos. Pode dar warnings, que é um tipo de erro que não é severo, mas é um alarme, né? Dá para você olhar para ver se de repente não tem alguma coisa que você precise mexer, né? Então tem 2 erros severos aqui, vamos ver o que aconteceu. Damos o OK aqui, e aí aqui aparece ó, resultados, né? Visualização de resultados. A única coisa que está permitindo a gente visualizar é justamente os erros, né? Então se eu clicar aqui nos erros, abre um arquivo de texto novamente e vai dizer ali, ó, olha, teve algum problema ali quando a gente entrou com a latitude e a longitude, ele não entendeu ali o ponto nosso. Vamos ver o que aconteceu, porque ele acabou registrando que a latitude é menos dos 2.767, que a longitude é menos 48.547. E aí ele deu um erro, mostrando que essas latitudes e longitudes são números irreais, né? Não existe isso. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Então abrimos novamente o nosso IDF, damos um Ctrl L aqui. Vamos novamente lá para Location. Não sei porque aqui não registrou o ponto. Vamos tentar colocar o ponto aqui e colocar o ponto aqui. Parece que ele ainda está apresentando algum problema aqui porque ele está ficando nessa cor diferente aqui, mostrando que tem alguma coisa que não está certa. Estou achando estranho, né? Tá. Faltou eu... Talvez tenha... Tudo bem. Vamos dar um salvar aqui. Vamos fechar. Vamos abrir aqui no editor de texto. Vamos ver que no texto aqui como é que está isso lá, né? Ele não está... aqui, ó. Ele não está aceitando. Depois eu já explico para vocês por que isso está dando erro. Nesse primeiro momento, eu vou editar aqui no editor de texto mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, 27.67.48.547 e vou salvar agora aqui pelo editor de texto convencional. Salvei aqui, fechei e agora vou simular novamente, né? Então vou simular, né? E agora pode ver que o resultado foi que não tem nenhum erro fatal, né? Tem na verdade um warning aqui, 0 erros severos. Então dou um OK. E aí a hora que eu queria mostrar para vocês, né? Que justamente aquele erro que gerou ali é devido a uma situação que eu vou mostrar aqui. Então agora, além do arquivo de erros, apareceram vários outros arquivos aqui que eu posso abrir, né? Então, por exemplo, esse variables aqui são as variáveis de saída que eu pedi para ele gerar, né? Então, se eu clicar em cima desse variables, abre um Excel, só que ele apareceu meio desorganizado aqui, ó, não está organizado por coluna. Por quê? Porque o meu computador está configurado para o sistema brasileiro de notação numérica, né? Então ele confunde vírgula com ponto e acaba não organizando o Excel de uma forma correta, que seria apresentar as colunas aqui, cada coluna com uma variável corretamente. Como é que a gente corrige isso, né? Então eu vou fechar o Excel aqui, né? E eu vou na configuração do computador. Eu venho aqui, vou abrir em configurações, né? E aí vai ter a situação aqui de hora e idioma, né? Então tem aqui o idioma e região. Primeiro, você tem que adicionar, se o teu computador só tem português, você vai ter que adicionar um idioma e adicionar o inglês dos Estados Unidos. Eu já fiz isso antes de gravar esse vídeo, então eu já tenho aqui idiomas carregados, português e inglês. E depois eu vou vir aqui, ó, no formato regional. Então, nesse formato regional, eu tenho que mudar de português para inglês. Inglês dos Estados Unidos, né? Então, com isso, ele vai formatar justamente para que o teu computador
né, trabalhar com aquela situação. Para ele, daí a notação de decimal vai ser o ponto e não a vírgula, como é o português, né? Então vamos achar aqui, tá aqui, inglês dos Estados Unidos, né? No momento que eu salvei isso aqui e fechei, por exemplo, vou abrir o Excel novamente aqui no Variables, né? Aí ele vai abrir aqui, olha, agora está organizadinho, né? A primeira coluna está me dando aqui o dia os dias que eu rodei, no caso eu só rodei a simulação para o dia 1º, né? Então dia 1º desde a 0 hora ele foi fazendo de 15 minutos, então meia-noite 15, meia-noite 30, meia-noite 45, 1 hora e 15, né? Assim ele fez até chegar na 24 horas daquele dia 1º. E aí ele plotou, né? Nessa coluna aqui a temperatura de bulbo seco do ar em Florianópolis, daquele arquivo climático, né? Base no arquivo climático, temperatura de bulbo, aliás, de ponto de orvalho, temperatura de bulbo úmido. Se a gente quiser fazer um gráfico disso, né? A gente seleciona aqui todas as colunas e linhas, né? Uma vez selecionado, a gente vem aqui em inserir linhas, né? Gráfico de linhas, clica aqui, ele vai fazer esse gráfico aqui, ó. Então ele está mostrando o gráfico, né? Em azul aqui está a temperatura de bulbo seco de Florianópolis para o dia 1º, né? Então está um pouquinho menos de 25 graus aqui, né? De madrugada, 0 horas, né? Quando chega aqui por volta das 7, 8 horas começa a subir a temperatura, né? Chegando aqui na faixa de 30 e poucos graus, ou 32 graus, lá por 1 da tarde. Depois, nesse dia aqui, houve uma queda de temperatura, foi caindo até chegar lá por volta das 21 horas, onde ele voltou a 25 graus, né? E em vermelho temos a temperatura de orvalho e em verdinho aqui a temperatura de bulbo úmido, né? Então aqui nós tivemos uma simulação, né? Simplesmente só para mostrar como é que o arquivo trabalha, como é que eu preciso trabalhar ali, né? E já trabalhando alguns objetos ali, falando de alguns objetos. A aula de hoje era isso. Obrigado.